Em tempos de polarização política, você deve ter ouvido muito sobre as disputas entre esquerda e direita ou entre conservadores e progressistas. Em vídeos anteriores, a BBC News Brasil já explicou o que é ser conservador, liberal, comunista. Depois dá uma olhada na nossa playlist. Agora chegou a vez de entendermos o que é ser progressista. O termo progressista costuma definir quem defende bandeiras ligadas aos movimentos feminista, LGBTQIA+, negro, ambientalista ou pró-descriminalização das drogas, por exemplo. Em geral, são temas mais ligados à esquerda da política. Mas nem todos os progressistas defendem todas essas pautas. E alguns não são nem de esquerda. Existem nichos como os evangélicos progressistas e, acredite, os conservadores progressistas. Diante disso, o que afinal defende uma pessoa progressista? Em 2017, 3 acadêmicos brasileiros aproveitaram 2 protestos, um deles de conservadores e outro de manifestantes progressistas, para entrevistar cerca de 1.000 pessoas. O objetivo era entender como os dois lados se posicionavam diante de temas e valores tão divisivos na sociedade. Do lado progressista, a conclusão foi de que, entre aspas, os manifestantes que se identificam como progressistas ou de esquerda têm um padrão muito coeso de posições sobre questões morais referentes a mulheres, LGBT, drogas, população negra ou políticas de mobilidade social. Uma grande homogeneidade nas respostas caracteriza esse grupo. Em resumo, a maior parte desse grupo concordou com as seguintes afirmações. Fazer aborto deve ser um direito da mulher. Cantar uma mulher na rua é ofensivo. Os negros ainda sofrem preconceito no Brasil. Cotas são uma boa medida para fazer com que os negros entrem na universidade. 2 homens devem poder se beijar na rua sem serem importunados. Deveria ser permitido aos adultos fumar maconha. São visões de mundo que nos ajudam a traçar um perfil de como pensam muitos dos progressistas brasileiros atuais. Mas como chegamos até aqui? Vamos voltar um pouco no tempo ao século XVIII. Era a época do Iluminismo, o movimento intelectual e político surgido na Europa e muito fincado na razão, se sobrepondo à religião. Naquele contexto, ser progressista era, portanto, defender o progresso associado à prevalência da ciência e do indivíduo na sociedade. Veja o que diz o cientista político Marco Aurélio Nogueira. Naquele momento, o progressismo era também uma marca que introduzia o indivíduo na história. Ele era individualista, no sentido de fazer com que o indivíduo prevalecesse sobre as injunções sociais, políticas, religiosas, etc. No século XIX, o progressismo se associa, por um lado, à democracia e, por outro lado, à ideia de igualdade. Ele se associa aí ao liberalismo democrático, por um lado, e ao socialismo, por outro lado. E no século XX, ele se aproxima e se associa à ideia de direitos. Direitos humanos, em primeiro lugar, que também já estavam presentes antes, e direitos sociais, que são uma conquista típica do século XX. Desde lá atrás, do século XVIII e XIX para frente, o progressismo também foi uma ideia que se associou muito a uma espécie de convicção internacionalista, ou seja, o mundo é o meu país. Os progressistas sempre se viram dessa maneira. Ao longo desse processo, cresceu justamente a oposição entre conservadores e progressistas, que passaram a se aglutinar, respectivamente, mais à direita e à esquerda. E por quê? Bom, segundo o pesquisador Frederico dos Santos, a direita tende a ser mais conservadora porque sua visão de mundo considera natural a desigualdade entre os homens. Já a esquerda, por sua vez, tende a ser mais progressista porque busca mudar as estruturas para reduzir essas desigualdades. Só que os dois lados têm enfrentado limitações próprias. Em linhas gerais, o Dicionário Conciso de Política de Oxford afirma que o conservadorismo é, entre aspas, uma filosofia política que aspira à preservação do que pensa ser o melhor na sociedade e que se opõe a mudanças radicais. Mas uma questão é que conservadores não chegam a um consenso sobre como e o que eles querem preservar. E os progressistas passam por debates parecidos. O progresso é em relação ao quê? Em que direção? E para onde? Assim como no caso do conservadorismo, as respostas dependem do lugar, do momento histórico e de quem está falando.
Não à toa, muitas dessas discussões têm permeado a sociedade e a política do Brasil e da América Latina nas últimas décadas. Um exemplo clássico: a partir da década de 2000, políticos latino-americanos como Lula no Brasil, Evo Morales na Bolívia e os Kirchner na Argentina passaram a ser identificados como progressistas. Primeiro, porque foram eleitos em disputas políticas centradas na dicotomia entre pobres e ricos. Segundo, porque lideraram governos com uma forte presença do Estado na economia, seja para controlar setores estratégicos, seja com políticas de distribuição de renda. Para o cientista político Fabrício Pereira da Silva, a característica mais importante de governos que se dizem progressistas é o combate à pobreza e à miséria. Mas na maioria dos países latino-americanos, isso aconteceu sem que esses governos rompessem com as elites locais, nem com o sistema econômico internacional. Por isso, inclusive, costuma-se dizer que governantes progressistas da América Latina nos anos 2000, como Lula, Dilma Rousseff, Nestor e Cristina Kirchner e Evo Morales, fizeram parte não de uma onda vermelha, a cor associada ao comunismo, mas sim de uma onda rosa, ou seja, nem tão vermelha assim. Para muitos críticos, ao ficar no meio do caminho e serem manchados por escândalos de corrupção e acusações de conluio com as elites políticas e econômicas, esses governos acabaram cheios de contradições e, dessa forma, fracassaram nas suas promessas de transformação. Os primeiros governos Lula e o fenômeno político conhecido como lulismo são vistos como exemplo dessas contradições do progressismo. Segundo o cientista político André Singer, que cunhou o termo, o lulismo promovia a mudança por meio da inclusão social das camadas mais pobres da sociedade, sem, no entanto, adotar qualquer tipo de radicalização política contra o capital e as classes dominantes. Mesclava elementos de esquerda e de direita, conservação e mudança. Mais uma vez, dá para ver como é complexo associar o progressismo só à esquerda. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que esse caminho do meio entre a revolução e o liberalismo já estava no cerne de políticos e partidos europeus de esquerda desde a primeira metade do século XX. A exemplo do Partido Trabalhista Britânico, dos partidos socialistas francês e italiano e do Partido Social Democrata alemão. Grande parte desses partidos são hoje associados à chamada social-democracia, ou ao reformismo, descrito pelo Dicionário de Política, organizado por cientistas políticos como Norberto Bobbio, como, entre aspas, um movimento que visa melhorar e aperfeiçoar, talvez até radicalmente, mas nunca destruir o ordenamento existente. De acordo com o Dicionário de Política Routledge, na maioria das vezes, um partido que se apresenta como social-democrata está na centro-esquerda do espectro político e busca, com esse rótulo, se situar um pouco mais à direita da versão revolucionária ou radical do socialismo. Mas, para além de rótulos, políticos e eleitores progressistas são alvos de críticas da própria esquerda, da direita e de especialistas. Veja o que disse a pesquisadora brasileira Rafaela Rodrigues Andrade num artigo sobre o tema. É perfeitamente possível avaliar positivamente os governos progressistas frente às políticas de redução da desigualdade, estabilidade macroeconômica e promoção da inclusão social. Mas é eticamente inadmissível que haja desvios de corrupção nesse caminho. Não só por questões morais, mas pelo poder devastador que a corrupção tem de anular a discussão política, deslocando boa parte da população para o conservadorismo, para as falsas ideologias ou, no mínimo, para o ostracismo. No campo da direita, a escritora e doutora em filosofia Catarina Rocha Monte vê um viés autoritário entre os progressistas e acha que a luta pelos direitos das mulheres foi instrumentalizada. Ela diz: a esquerda progressista tenta calar toda e qualquer dissidência, a qual passa a temer sua própria expressão, como se habitássemos realmente esse mundo imaginário em que todo homem que dá uma cantada em uma mulher é um estuprador em potencial, em que toda pessoa que não quer que se faça experiências de engenharia social com o seu filho é preconceituosa, em que todo homem que não quer ver seu filho brincando de boneca é machista. Por outro lado, Preto Zezé, presidente nacional da Central Única de Favelas, faz críticas ao que ele enxerga como um certo elitismo dos progressistas, principalmente em 3 aspectos: segurança pública, valores morais e inclusão pelo consumo. Para ele, o maior desafio desse campo político é dialogar e ouvir evangélicos que vivem em favelas, em sua maioria preto e pardo, pobre periférico e do sexo feminino. Em uma coluna no jornal Folha de São Paulo, ele escreveu:
Moradores de bairros de classe média e alta não têm dimensão da violência cotidiana nas periferias. E defender a legalização das drogas não é uma ideia bacana para a mãe que tem seu filho ou filha no vício ou no tráfico. Para essa população, há outras prioridades. As populações que vivem na guerra interna produzida por grupos criminosos rivais pedem que cessem os tiroteios. E apesar de haver homogeneidade de pensamento entre muitos dos que se identificam como progressistas, eu mencionei no começo alguns grupos que fogem das definições clássicas. Entre os evangélicos, por exemplo, há minorias que, em vez de se alinharem aos conservadores, se engajaram em lutas no campo progressista, por exemplo, dentro do movimento negro, ou em prol dos direitos LGBT. E tem também os que se dizem conservadores progressistas. Foi assim que o então premier britânico David Cameron, do Partido Conservador, anunciou sua filosofia de governo em 2009. Ele argumentava que queria fins progressistas de igualdade de oportunidades e combate à pobreza entregues por meios conservadores, ou seja, com políticas econômicas mais liberais. Portanto, mais à centro-direita ou direita do espectro político. São ideias que desafiam percepções únicas sobre o que é ser progressista. É isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender esse termo um pouco melhor. Confira outros vídeos como esse no nosso canal no YouTube na playlist Glossário Político. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!